بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Em primeiro lugar, é de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala por ter nos dado este privilégio de cá estarmos presentes diante de vós, em vossa frente, aqui diante das câmeras, para podermos deixar uma mínima lição ou uma curta lição, sobre o qual eu aqui venho falar sobre o impacto do filho desobediente aos seus pais. O impacto que um filho tem tido ou tem sofrido por este ser desobediente aos seus pais. Bem visto que a obediência para com os pais é algo que Allah subhanahu wa ta'ala incentivou no Corão, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou em inúmeras partes do Sagrado Corão, a obediência para com os pais. Pois, por detrás disso, quando existe uma desobediência ou quando o filho é desobediente para com os seus pais, qual é o impacto que este filho sofre? Então, aqui em curto tempo, vou tentar ilustrar para vós e deixar o pequeno conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho acerca deste pequeno tema. A gente, no nosso convívio, dia a dia, temos notado, ou em nossas vidas mesmo, temos notado uma falta, ou temos notado alguma coisa que tem, ou então não tem sido, ou não tem andado conforme a gente determina, ou conforme a gente espera que as coisas acontecessem em nossas vidas. E a partir deste ponto, a gente acaba nos envolvendo, ou acabamos nos introduzirmos, ou então temos pensamentos sobre os quais, de uma ou de outra forma, esses pensamentos levam-nos a uma perdição. Pois muitos de nós, jovens, da camada jovem, ou então também da camada adulta, as pessoas que têm os seus pais em vida, ou então os seus pais partiram deste mundo do dunya, então geralmente muitas das suas ações não têm saído como eles ou conforme as suas expectativas. E uma das causas que fazem com que isto, ou que fazem com que as coisas não saiam conforme a nossa expectativa, é o abuso e o desrespeito que a gente tem feito para com os nossos pais. Pois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que Rida Rabbi fi Rida Walidi, que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para com um servo está inclinada ou encontra-se na satisfação do pai para com este servo. Então, com isto a gente acaba entendendo que quando os nossos pais se encontram furiosos conosco, então Allah subhanahu wa ta'ala, ou a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, cai sobre nós. E em frente Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Wa sakhata rabbi fi sakhati walidi", e a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala está englobada na zanga dos pais para com o filho. Pois aqui a gente nota o papel, o quão grande é o papel que desempenha um pai para com o filho. E aqui está uma das consequências que nós temos notado, temos visto isto acontecer. As pessoas encontram jovem hoje, luta para fazer aquilo, tudo não dá certo. Tudo não dá certo e ele acaba se esquecendo que por detrás disto
está ali ele a desobedecer uma das obrigações, uma das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, que é ser, ou então, que ele está desobedecendo uma das grandes obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala a esta prática. Ele está a ser desobediente aos seus pais. E prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão a passagem do filho desobediente perante os seus pais. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Ahqaf, versículo 17, Allah subhanahu wa ta'ala diz: o filho desobediente, quando os seus pais estão diante a ele, quando os seus pais tentam aconselhar a este mesmo filho, este filho diz: que vergonha de vós, eu sinto vergonha de vós. Acaso vós pretendem que eu acredite que eu serei ressuscitado? Enquanto várias gerações já se foram, nenhuma delas já voltou. Vocês já acham que isto é algo verídico? Isto cabe no senso de alguém? Então o filho desobediente, ele atira essas palavras para com os seus pais. E os seus pais o que dizem? Wailaka amin, ó filho meu, acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, porque inna wa'da Allahi haqqa, pois a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala é verídica. A promessa de Allah subhanahu wa ta'ala é verídica. E ele acaba dizendo que esses não são senão, ou essas não são senão palavras dos antepassados, pois o povo antepassado também diziam isso, mas eu estou cá presente e não vi nada daquilo que eles diziam. Então, prezados irmãos, este é triste historial de um filho desobediente para com os seus pais. E prezados irmãos e irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala também faz menção da passagem de Nuh alayhi salatu wassalam com o seu filho. E a gente já escutou várias vezes, já viu qual foi o fim do filho de Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão que quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Nuh alayhi salatu wassalam a construir a arca, quando Nuh alayhi salatu wassalam construiu a arca, depois de terminar, porque que esta ordem vem? Esta ordem aparece através do dua que Nuh alayhi salatu wassalam faz a Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo que Allah não deixe no dunya, não deixe na vida terrena nenhuma casa de descrente, pois se tu, Allah, deixar uma casa de descrente aqui no dunya, então esses não farão senão, ou então eles irão nascer os seus filhos, cujos esses filhos não serão senão descrentes e desmentidores das suas obrigações. Então, através deste dua, Allah subhanahu wa ta'ala ordena Nuh alayhi salatu wassalam a construir a arca. Depois de Nuh alayhi salatu wassalam construir a arca, Allah subhanahu wa ta'ala ordena Nuh alayhi salatu wassalam para que levasse por cada espécie 2 casais. E algumas pessoas que aceitaram a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala no seu tempo. E Nuh alayhi salatu wassalam seguiu com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, quando Nuh alayhi salatu wassalam já estava a embarcar, ele chama o seu filho, diz: ó filho meu, embarque comigo, ou embarque conosco, porque o castigo de Allah subhanahu wa ta'ala está por vir. Então o filho, prezados irmãos, de tanto ele ser desobediente para com o pai, ele diz com o meu pai, ó pai meu, este castigo que está por vir, porque eles sabiam que viria, o castigo seria a água, que iria destruir o povo. Então o filho diz para o pai: ó pai meu, estás a ver aquela montanha? Caso esta água
venha, ou este castigo de Allah venha, então eu vou me afugentar naquela montanha, ou na montanha mais alta que existe. Então, daí eu me salvarei deste castigo. Não preciso de sua ajuda. Não preciso de embarcar consigo. E, prezados irmãos, naquela tentativa de Nuh alayhi salatu wassalam tentar convencer o seu filho para que embarcasse com ele, Allah subhanahu wa ta'ala fez cair a água e ele fez separar ambos através de uma onda. E o seu filho foi dentre os destruídos naquele castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. E vejamos, prezados irmãos, através deste ato, Nuh alayhi salatu wassalam, depois dele chegar, depois dele desembarcar, ele diz a Allah subhanahu wa ta'ala que o Allah, aquele que você destruiu fazia parte da minha família, aquele era meu filho. Então, prezados irmãos, vejamos aqui a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala para Nuh alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala diz a Nuh alayhi salatu wassalam que o Nuh, este que você julga ser o seu filho, não faz parte da sua família, pois ele era desobediente a si, desobediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui, prezados irmãos, a gente consegue notar a desobediência dos pais faz ou leva com que a pessoa esteja numa grande destruição. Vou deixar aqui uma passagem de um homem. O homem era chamado por Alqama. Então, este homem, a sua vida inteira, ele era muito obediente às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele era alguém muito respeitoso diante das pessoas. Mas, ele casou-se e por causa da sua esposa, ele acabou sendo ignorante e acabou sendo desobediente à sua mãe. Através desta ação, a mãe faz um juramento, dizendo que eu não vou perdoar este meu filho até que eu parta deste dunya. E, prezados irmãos, este homem levou o seu tempo, passou vários tempo até a altura da sua morte. Quando chega a altura da sua morte, então as pessoas estavam em sua volta a tentar dar talqin, a tentar fazer com que ele recitasse o kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. As pessoas em sua volta estavam a recitar, mas com o intuito de este homem poder recitar o kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pois este homem não estava a conseguir recitar o kalima. Então eles fizeram por várias vezes, eles tentaram por muitas vezes. Daí saiu um homem, foi ter com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando chega diante de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, este homem conta o episódio, o cenário, o que estava a acontecer. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou às pessoas se este homem era praticante de salat, se ele fazia salat. As pessoas disseram que sim, este homem fazia salat. Este homem se era bondoso para com outras pessoas. As pessoas disseram que sim, essa pessoa era muito bondosa com outras pessoas. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntou se ele tinha pais vivos. Disseram que ele tinha sua mãe, que encontrava-se viva na altura. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manda chamar a mãe, procura saber sobre o acontecimento. A mãe conta para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz ou faz uma questão para a mãe deste jovem, perguntando: será que você aceitaria ou gostaria que o seu filho entrasse no inferno só por teres mágoa por ele? Então a mãe disse que sim, eu aceitaria, eu deixaria este filho entrar no inferno. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o que faz? Ele manda as pessoas que estavam em volta para poderem trazer lenhas. Então as pessoas trouxeram lenha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordenou para que eles fizessem uma fogueira. Então as pessoas fizeram uma fogueira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ordenou que trouxessem aquele jovem e que atirasse naquele fogo. A mãe, vindo aquela situação,
a mãe vem diante de Rasulullah e diz: por que você quer fazer isso? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam responde para ela que se você admite ou você deixaria seu filho entrar no inferno, então nós estamos aqui a antecipar o inferno dele, nós estamos a queimar, começar por aqui até no dia de Qiyamah. Então a mãe diz que não façam isso, eu perdoo o meu filho, eu perdoo o meu filho, eu por si e por Allah, eu juro que eu perdoo o meu filho, toda mágoa que eu tinha com ele, eu deixei passar, já não tenho mágoa para com este filho. Depois da mãe ter feito este juramento perante Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e perante Allah, sendo testemunha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as pessoas quando voltaram, tentaram dar talqin àquele jovem recita La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Prezados irmãos, aqui nós, na história desse jovem, conseguimos notar, através da desobediência, através da ignorância, através do maltrato que a gente tem feito para com os nossos pais, um dos grandes prejuízos, prezados irmãos, não sofreremos só aqui no dunya, então este sofrimento irá nos seguir até na vida futura, que é o akhira. Hoje em dia, já estamos a ver pessoas a sofrerem aqui no dunya. Pessoas já estão a sofrer aqui no dunya. Porque ele é desobediente para com seus pais. Os pais fazem, além de fazer doar para com este filho, eles fazem baduá, fazem contrapreço. E prezados irmãos, evitemos ou temos que ter bastante cautela na contrapreço dos pais para com os filhos. Na contrapreço dos pais para com os filhos. Pois Allah subhanahu wa ta'ala aceita o doar feito por um pai para o seu filho. Qualquer doar que um pai faz para o seu filho, então este pai tem que saber que este doar Allah subhanahu wa ta'ala está a aceitar. E nós como filho temos que analisar o nosso convívio para com os nossos pais, como a gente convivemos com ele. Estamos a ser obedientes para com eles ou estamos a ser desobedientes? Se nós estamos a ser desobedientes, voltemos aqui à passagem deste jovem Alqama. Vamos ver a passagem deste jovem. E a partir da passagem deste jovem, começarmos a tirar lição da nossa vida. Começarmos a tirar lição da nossa vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: até que ponto a gente tem que ser desobediente para com os nossos pais? Até que ponto que a gente tem que ser desobediente para com os nossos pais? Allah subhanahu wa ta'ala diz: sempre, ou tens que ser sempre obediente aos seus pais, senão por um motivo. Qual é este motivo que Allah subhanahu wa ta'ala diz? Simplesmente seja desobediente para com os seus pais se eles te induzirem à prática de descrença, de kufr. Se eles te induzirem a associar parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala, então neste sentido você deve ser desobediente a eles, deve desobedecer esta ordem. Simplesmente esta ordem. Fora desta ordem, prezados irmãos e irmãs, temos que ser obedientes para que a gente tenhamos sucesso aqui no dunya, assim como na vida futura. Por aqui termino. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.